Hoje nós temos um programa especial preparado para abençoar a sua vida. Vamos começar com o quadro devocional, trazendo uma palavra de inspiração para o seu dia. Você também vai se emocionar com a Fundação Afifarão no interior, um trabalho que tem levado esperanças a muitas famílias. E claro, teremos a nossa palavra renovada para fortalecer a sua fé em uma agenda da semana cheia de programações especiais, incluindo a comemoração de 31 anos da Igreja Renovada. Fique conosco! Bom dia! Que alegria ter você aqui conosco para mais um programa Deus tem o Melhor. Hoje é um dia para fortalecermos a nossa fé, renovarmos as nossas forças e enchermos da presença de Deus. Vamos começar com o nosso quadro devocional, um momento de inspiração para nos guiar ao longo da semana. Shalom, queridos, graça e paz. Estamos iniciando agora mais um momento devocional. E o texto para a nossa meditação dessa manhã se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 6. Diz assim o texto bíblico: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Amados, esse texto que nós acabamos de ler foi um texto que marca o início do ministério de Josué. Moisés tinha guiado o povo por 40 anos no deserto, aqui ele já havia morrido, e Josué agora tinha a missão de levar o povo à terra prometida. E diante desse grande desafio, Deus lhe dá dois conselhos. Josué, te esforça. Josué, tem bom ânimo. Amados, na nossa jornada para a conquista das promessas de Deus, ou daquilo que nós vamos chamar de a nossa terra prometida, nós devemos ter essas duas atitudes, esforço e bom ânimo. Existem coisas na nossa jornada de conquista que Deus vai fazer e tem coisas que é nosso papel fazer. E nesse caso nós devemos nos esforçar, dar o melhor de nós, dar o melhor daquilo que podemos fazer, porque a parte de Deus Ele promete fazer. A nossa parte cabe a nós fazermos. E Deus diz: Josué, esforça-te, porque o desafio que está aí à frente é muito grande. Josué ele não caminhava para conquistar algo só para ele, mas para um povo numeroso. Ele precisaria se esforçar, ele precisaria dar o máximo de si. E Deus disse para ele: Josué, além de se esforçar, você vai ter que ter bom ânimo. Nós temos que nos animar no Senhor e nas suas promessas, porque muitas vezes no caminho da conquista nós nos desanimamos com os desafios, com as adversidades, com as traições, com as decepções. E Deus diz: nesse momento, além de esforço, você vai ter que ter bom ânimo. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E diante dessa missão de Josué, além de se esforçar e ter bom ânimo, ele também tinha uma garantia da promessa de Deus que nós encontramos no verso 5. Olha o que diz o texto: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué ele tinha uma promessa da parte de Deus. Josué, ninguém vai ficar diante de você. Josué ele estava entrando no campo de batalha. Ele estava indo enfrentar reis e povos que ele teria que vencer para conquistar a terra. E Deus diz: Josué, nenhum desses reis, nenhum desses povos vão permanecer diante de você. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. A minha presença vai estar com você. E Deus dá uma promessa fantástica. Ele diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. Josué ele tinha a promessa que ele precisava para avançar rumo à conquista, a garantia de que Deus estaria com ele. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, antes de subir aos céus, ele também fez a mesma promessa aos discípulos. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma garantia hoje, a presença de Jesus. E naquilo que cabe a nós, devemos nos esforçar e ter bom ânimo. Que mensagem maravilhosa para iniciar o dia.
Deus nos guia e nos dá forças para enfrentarmos cada desafio com coragem e fé. A palavra de hoje já nos prepara para receber ainda mais. Vamos agora ao quadro Testemunho, um momento para nos emocionarmos e lembrarmos do poder restaurador do Senhor. Vanessa, faço parte da Igreja Renovada há cerca de 14 anos e hoje vim aqui para contar e compartilhar o meu testemunho de vida. Eu creio e acredito que a minha vida ela é um milagre. Minha mãe tinha lúpus e o sonho da minha mãe era ser mãe. E antes de me ter, ela teve 3 abortos. E durante 3 tentativas, foram 3 tentativas frustradas, mas em 1998 nasceu eu. Então eu vejo sempre a minha vida como um milagre em tudo. Eu sempre creio que Deus ele tem um propósito maior para a minha vida todos os dias. E eu sou fruto de um adultério. O meu pai, quando conheceu a minha mãe, tinha uma outra família. E eu cresci tendo um pai um pouco ausente. Então a minha mãe passava boa parte do tempo sozinha, cuidando de mim. E 2 anos depois ela teve o meu irmão. Eu lembro quando eu tinha cerca de 5 anos, a ex-mulher do meu pai, ela ligava para minha casa, eu atendi o telefone e ela começava a me xingar a minha mãe, porque meu pai tinha escolhido ficar com a gente. E cerca de 5 anos de idade também, eu fui à igreja, pelo convite dos meus vizinhos, das minhas vizinhas, fui à igreja. E meus pais, eles não eram cristãos, né? Meu pai não deixava eu ir, eu começava a chorar porque eu queria muito aquilo. Aceitei Jesus ainda criança e eu lembro que todas as vezes eu ia lá na frente, na igreja, aceitar Jesus, né? Mas também não foi uma infância fácil porque quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, 9 anos, eu descobri que a minha mãe, além de ter uma doença, ela também era usuária de drogas. Por diversas vezes eu via a minha mãe usando drogas, e aquilo me afetava muito, tanto a mim quanto ao meu irmão. E as pessoas no bairro, elas falavam, às vezes ficavam fazendo certos comentários. E não era fácil ter que lidar com isso, né? Você vê a sua própria mãe estragando a sua vida. Às vezes ela ia para as bocadas em busca de drogas. E essa condição afetou muito a saúde dela, porque ela já tinha uma doença. E o uso da droga, ele afeta a saúde de qualquer pessoa, né? Ainda mais uma pessoa que já tem uma doença. Com o tempo, foi ficando cada vez mais debilitada. Eu tive uma infância vivendo em hospital, porque a minha mãe vivia internada. E quando ela não estava internada, era o meu irmão que estava internado, porque ele era asmático. Aquilo ali começou a me encantar, né? Eu via a rotina daquelas pessoas e eu gostava daquele ambiente, apesar de não gostar dos meus familiares, né? Das pessoas que eu mais amava estarem naquela situação, mas eu gostava do ambiente de estar dentro de hospitais. No dia do meu aniversário, a minha mãe estava muito debilitada, muito ruim mesmo, nunca tinha visto ela tão ruim, e ela não teve forças para celebrar aquele aniversário comigo. No dia seguinte, ela foi internada, passou assim cerca de 1 semana, a gente foi lá visitar, eu, meu irmão, meu pai, nós fomos visitá-la. Entrei, quando eu vi a minha mãe naquela situação, para mim foi um choque, porque eu nunca tinha visto ela tão ruim, tão doente. Ela disse para mim, me pediu perdão primeiramente por tudo que ela tinha me feito, e depois ela começou a falar que Deus iria colocar anjos na minha vida e na vida do meu irmão que pudesse cuidar de mim e dele. E aquela palavra, né, liberada pela minha mãe, que apesar de não ser cristã, ela entendia e compreendia a importância disso, porque os nossos pais, eles são autoridades na nossa vida. E naquele momento eu não imaginei que fosse a última vez que eu fosse ver a minha mãe, porque no dia seguinte ela faleceu. E aos 12 anos de idade eu fiquei órfã de mãe. No início, para mim, era inacreditável. Eu não conseguia aceitar o luto, né? Porque existem as fases do luto, e uma das fases do luto é a negação. Então, na minha cabeça, era como se a minha mãe um dia ela fosse voltar. Porque eu já estava acostumada com aquela rotina de viver sempre
dentro de um hospital e sempre esperar pela volta dela. Então, na minha cabeça, eu achava que um dia ela fosse voltar. Quando a ficha foi caindo, eu tinha surtos de desespero em poder dizer que eu nunca mais ia ver a minha mãe. E até hoje eu me emociono com isso. Eu me emociono porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Hoje, se eu sou a mulher que eu sou, eu devo muito a ela. Apesar de tudo, né, eu sei que Deus ele tinha um propósito maior na minha vida. No momento que a dor acontece, que você sente que o seu mundo acabou, talvez você não consiga compreender dessa forma. Quando eu tinha 12 anos, eu não conseguia compreender dessa forma. Eu só sentia falta da minha mãe. Mas a vida seguiu, porque a vida ela segue. E depois disso, eu fiquei mais próxima da minha irmã por parte de pai. Ela me ajudou muito durante a minha adolescência e foi ela que me levou para a Igreja Renovada. E eu comecei a fazer parte de uma célula, comecei a ir para o encontro com Deus. Aquilo foi o meu alicerce. No momento mais difícil foi onde Deus me encontrou. A igreja ela foi fundamental para eu não ter desistido da vida, para eu não ter desistido dos meus sonhos, porque Deus ele me encontrou. Então comecei a crescer dentro da igreja, logo fui líder de célula. Lembro que aos meus 12 anos de idade, né, fui líder de célula. E hoje, depois de 14 anos, sigo sendo líder de célula, ano após ano, para a honra e glória do Senhor. Mas, como eu disse, a vida continua. E não para por aqui. Que história incrível! Cada testemunho nos lembra que Deus age nos mínimos detalhes, restaurando vidas e abrindo novos caminhos. E falando em transformação, vamos agora a uma matéria muito especial da Fundação Afife Arão no interior. Você vai conhecer o impacto desse trabalho que tem levado amor e esperança a muitas famílias em várias regiões do nosso estado.
Que trabalho inspirador! É maravilhoso ver como a Fundação Anfitriarão tem sido um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Um lembrete importante: o recesso da Fundação começa no dia 30 de novembro, exceto para algumas turmas que tiveram paralisações durante o ano. Essas turmas ainda terão aulas extras antes do recesso, então fique atento para mais informações. E agora, prepare o seu coração, porque chegou o momento de ouvirmos a nossa palavra renovada. Já vamos ler o texto da palavra de Deus que nós vamos estar ministrando. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Belém um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, diga misericórdia, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. E disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Aqui nós temos uma palavra de Deus em que eu quero destacar 3 coisas. Eu quero falar sobre legado, prisão e desobediência. Diga legado, prisão e desobediência. Salomão foi um rei que não teve nenhum outro igual a ele. Um homem sábio, um homem rico, um homem que tinha paz com as outras nações ao seu redor, um homem que tinha muitas mulheres, tinha tudo que ele poderia pensar, uma pessoa poderia pensar em ter na vida. Mas antes dele assumir o reino, seu pai Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, o seu pai teve um momento com ele na sua velhice e passou todas as orientações que eram necessárias para que ele fosse um bom rei, para que ele conduzisse o Israel segundo os princípios, segundo a vontade do nosso Deus. E faleceu Davi e Salomão foi crescendo o seu reino, se fortaleceu e tudo mais. Só que o legado recebido de Davi, ele não passou para o seu filho Roboão, que o substituiu no reino. Roboão assume aquele reino com orgulho, com arrogância. Talvez ele tivesse sido um filho mimado, porque o papai era rico, ele tinha tudo, tinha muitos empregados, e não desse tanta importância a princípios de Deus. Ou talvez o próprio Salomão não se dedicou em ensiná-lo sobre esses princípios ali. E quando Salomão morre, o povo vai até ele para dizer: ei, o jugo do teu pai está muito pesado, dá uma aliviada, os tributos estão muito altos, o peso está muito forte, nós estamos servindo muito, estamos dando quase tudo, né? Que ele enriqueceu, mas também sugou o lã e o leite de todos os israelitas e mais um pouco dos estrangeiros ao redor. Mas eles pediram que ele tivesse complacência.
Roboão visita os anciões, chama os anciões, que conselheiros do reino, e diz: o que eu respondo para eles? Ele pediu que eles dessem 3 dias. Os anciões sábios disseram: diz para eles que você será servo deles, que você vai atender o desejo deles, que você vai amenizar o fardo, que a coisa vai ficar tranquila, e eles vão te servir para toda a vida. Tá bom. Os anciões saem e eles chamam os jovens da sua faixa etária. Os rapazes que cresceram com eles, que não dão valor a nada e que nem sabem o preço de um pãozinho. E aí, os jovens dizem: rapaz, tu faz o seguinte, tu diz para ele que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do teu pai. Que se teu pai castigou com açoite, tu vai vir com escorpiões. Olha que palavra insensata e dura. E naquela hora, ele achou que a dos caras, pô, cara, é boa, vou mostrar autoridade, vou mostrar poder. E deixou de lado todo o legado de Davi, de seu pai Salomão, que tinha todo Israel junto com ele. Nesse momento, irmãos, o povo de Israel toma posição. O verso 16 do capítulo 12 diz que, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. E Israel foi para as suas tendas. Imagine essa cena, irmãos. Cheio de empregados dentro daquele palácio, e eles resolvem rasgar a cortina, né? Vai todo mundo para suas casas, vai cuidar da sua vida, deixa ele aí fazendo a comida dele, cuidando do rebanho dele, cuidando do povo dele. E ele ficou sem ninguém, porque o povo vazou, foi para casa de verdade. Ele esfacelou o reino de Israel naquela hora ali, e por amor a Davi, Deus deixou ainda 2 tribos com ele, Benjamim e Judá. Mas as outras 10, as tribos do norte, ele retirou das mãos e do domínio do rei de Israel, que é Roboão. Quem iria assumir? Na época do reinado de Salomão, Deus tinha dado uma profecia para Aías de que Jeroboão iria assumir o reino. Jeroboão até então nem tinha acreditado muito, porque ele é um cara muito bom, um cara muito esperto. E quando Salomão percebeu que o cara era bom mesmo, começou a persegui-lo e querer matá-lo, porque ele se destacou dentro dos súditos que ele tinha. E Jeroboão tinha fugido para o Egito e ficou lá até a morte de Salomão. Salomão morrendo, ele volta para Israel e acontece essa cena, e o povo então vai atrás dele. Ei, Jeroboão, tem uma profecia aí que diz que você que vai reinar, então chegou a hora, bora. E ele aceitou. E ele começou a reinar sobre os reinos do norte, e Roboão sobre os reinos do sul, apenas sobre 2 tribos, e o outro sobre as 10 tribos. O que foi feito daí para frente? Ao invés de Jeroboão honrar a escolha de Deus, ao invés dele realmente fazer Israel continuar unido com ele, crescendo com ele, a Bíblia diz que Jeroboão fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O medo, irmãos, é algo terrível. Um líder nunca pode ter medo dos seus liderados, nunca pode ter medo de perder. Se Deus te colocou numa posição, fique lá, fique tranquilo que ninguém vai tirar você enquanto você estiver dentro do propósito de Deus. Mas ele, temeroso de perder a sua liderança, o que ele fez? 3 coisas gravíssimas Roboão fez. Ele sabia que todos os anos Israel tinha que ir para Jerusalém por ocasião das festas para adorar o Senhor. Ele disse: não, eu não vou deixar eles descerem para Jerusalém não, porque eles vão sentir saudades e vão querer ficar lá. Eu não vou deixar eles irem. Ele levanta 2 altares e coloca 2 bezerros de ouro em Siquém e em Belém, para que o povo adorasse ali e não mais descesse para Jerusalém. Olha que grave o que ele fez. Parece que Israel tem um estigma para bezerro, né? Fez lá no Sinai e agora o bezerro outra vez. E disse: olha, esse aqui são os teus deuses que tirou vocês do Egito.
Adora agora aqui, ninguém vai descer para Jerusalém, é aqui que vocês vão oferecer sacrifícios, é aqui que a coisa vai funcionar. E a idolatria foi mal aos olhos do Senhor. Além dele instituir uma idolatria, um bezerro que não era nada, não falava, não andava, não agia, nunca fez nada por Israel, ele cometeu o segundo erro gravíssimo. Todo Israel sabia que para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi. E ele então começou a nomear sacerdotes que não tinham nada a ver com a tribo de Levi, eram homens leigos, homens sem compromissos com Deus ou coisa nenhuma. Agora, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios, aqueles bezerros, como se fosse um sacrifício para o Deus que era deles. O terceiro e grave comando que Jeroboão deu foi mudar as datas das festas. As datas das festas, Levítico, nós estudamos todo ano, quando por ocasião das festas bíblicas, são as mesmas desde o princípio. E ele disse, não, agora vai ser nesse jeito aqui. E mudou e colocou do seu jeito. Irmãos, não podemos achar que vamos liderar do nosso jeito, contrariando princípios. Deus nunca vai honrar um líder que quebra princípios, nunca. Jeroboão perdeu porque ele deixou de honrar o legado que tinha recebido desde Abraão, desde Moisés, desde os seus antepassados. Anos vão passando, e eles tinham que manter o legado que o Senhor deu para eles, de um povo escolhido, um povo separado, um povo que sabe para onde vai e o que está fazendo da vida. E ele rompe com isso para fazer as coisas do seu jeito. Isso gerou em Jeroboão uma prisão espiritual, diga misericórdia. Não era uma prisão física, ele ficou aprisionado no gueto que ele formou para funcionar do seu jeito. Eram 10 tribos, irmãos, era muita gente, ele tinha uma liderança grande, mas ele tentou colocar as pessoas debaixo de um jugo que era dele e não de Deus. E eles ficaram presos dentro daquelas circunstâncias todas. E precisou que Deus levantasse um homem, um profeta novo, que é um profeta anônimo, a Bíblia não cita o seu nome, para que ele viesse confrontar o rei, colocar o rei no seu quadrado, no seu lugar ali. E aí, nós vemos que quando esse profeta chega, já encontra Jeroboão, rei, oferecendo sacrifício naquele altar. Logo no versículo 1 que nós lemos, diz que, por ordem do Senhor, veio de Judá um homem, Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele estava completamente errado. O rei podia ter toda a autoridade do mundo, mas ele não tem autoridade para entrar na seara do sacerdote. O sacerdote é escolhido por Deus. O sacerdote tem comandos de Deus para poder fazer os sacrifícios de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu sou rei, eu posso tudo. Irmãos, não pense que pode tudo, não podemos. Nós temos limites na nossa história de vida. E ali, ele estava pronto para oferecer sacrifício quando o Senhor levanta aquele profeta novinho para falar com ele algo muito sério. Verso 2 diz que ele clamou por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá de ti um descendente de Davi, cujo nome será Josias. Até aí, tudo certo, mas olha o que ele está dizendo: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti, e ossos humanos queimarão sobre ti. Isso se cumpriu 300 anos depois, quando Josias veio. Mas o que ele estava dizendo, nesse altar, que você está oferecendo sacrifício aí, nesse altar que você está fazendo o que você quer, é nesse mesmo altar que será sacrificado os teus sacerdotes e os seus ossos serão queimados aí mesmo. Olha que sério isso, irmãos. A sentença de morte já sendo liberada para aqueles sacerdotes. E no verso 3 ele disse: olha, e tem mais, rei. Eu vou te dar um sinal, para você saber que é Deus que está falando contigo. Esse altar, ele vai se fender, ele vai se rachar, e a cinza vai derramar sobre ele. E ele continuou, irmãos, que além disso,
do que vai acontecer. Deus estava tirando da posição em que ele estava, porque ele continuou, mesmo Deus exortando, ele continuou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a adorar ídolos, a oferecer sacrifício. Ele não se corrigiu. Tem uma coisa que Deus ama, irmãos, chama-se altar. Não estou falando esse altar, o altar que você oferece sacrifício a Deus, o teu coração. Como você oferece o teu sacrifício para Deus? Claro que ele não estou falando de você pegar um boi, matar e sacrificar, pôr fogo nele, não. O tempo que você se dedica para o teu altar, os princípios que foram estabelecidos para que esse sacrifício chegasse aos céus e agradasse o coração de Deus, e ele suspirasse o aroma suave do que sairia daquele sacrifício. Veja, irmãos, que o homem estava dizendo que quando o altar se fendesse, aquela cinza derramaria, ele estava dizendo: eu não estou recebendo o teu sacrifício. Se o nosso incenso não sobe aos céus e são meras cinzas, elas serão derramadas, porque nunca chegarão ao altar de Deus. Diga misericórdia. Era um altar ilegítimo, irmãos. Ele não tinha autorização para estar onde está, fazer o que estava fazendo, tirando a legalidade do sacerdote. E aí no verso 4 foi o que eu achei mais grave disso tudo. Tendo o rei ouvido essas palavras do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão. Olha isso aqui, irmãos. Prendei-o! Ele é rei, ele tinha autoridade, ele podia fazer e acontecer, e mandou que prendesse, só que naquela mesma hora a sua mão não pôde mais recolher. Pensa aí no dedo duro, né? É literalmente o dedo duro. Ele não pôde mais recolher o seu braço e ele secou. Não tinha força, não tinha vigor, ele não tinha mais nada naquele braço, irmãos. Olha que sério que esse homem estava enfrentando. O seu braço é a sua força de trabalho, é a tua máquina produtiva. Você ficaria, você não, ele ficou sem resultados, porque secou as suas mãos. Às vezes o levantar-se contra o profeta, contra a autoridade de Deus, seca a vida de uma pessoa. A pessoa não produz, a pessoa não é mais aceita, a pessoa não tem mais resultados, nada do que faz dá certo e vai esbarrando na parede aqui e ali, mas as coisas não funcionam. Irmãos, Deus não estaria fazendo isso se aquele homem não precisasse de uma correção séria de Deus. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Não existe. Quantas vezes que Deus fala conosco e às vezes nós fazemos ouvidos de mercador, fingimos que não estamos entendendo, não é bem assim ou coisa parecida. Jeroboão sabia muito bem que oferecer sacrifício era atribuição do sacerdote e não dele. Ele sabia muito bem que Deus era o Deus verdadeiro e não aqueles bezerros de ouro que ele tinha colocado ali. Ele tinha conhecimento disso há muito tempo, irmãos. E aí ele se levanta contra um homem de Deus que vem dizer: você está errado. Precisamos ter humildade, não importa a classe social, aonde você está posicionado, está errado, está errado. Se nós não estamos fazendo a coisa correta, precisamos ser humildes para ouvir a correção, humilde para voltar e fazer da forma correta. O que o profeta estava querendo é que gerasse nele, o que Deus queria através do profeta era que gerasse nele arrependimento e tirasse aqueles altares e devolvesse o povo para Deus. Ele tirou o povo de Deus, diga misericórdia. Irmãos, pensa nisso, você tirar o povo da presença de Deus por uma atitude insana, por uma atitude ditadora, por uma atitude egoísta. Não é meu, que teu nada, é de Deus, devolva para Deus. Nós não podemos querer tomar posse de algo que não é nosso. Isso é muito sério, irmãos. Aquele homem de Deus sabia que o Senhor sempre foi o Senhor de Israel, mas mesmo assim ele confrontava. E às vezes, quando nós somos resistentes, é preciso que o Senhor toque no nosso corpo, como tocou no braço daquele homem. Ele ficou duro e seco. Ele não podia fazer mais nada, ele não podia se movimentar, ele não podia fazer coisa alguma. Foi quando caiu a ficha: eu não sou nada.
É muito difícil ter que viver isso, irmãos. Deus tem que tocar no nosso corpo para a gente reconhecer a nossa essência. Reconhecer que nós não somos nada, e às vezes a enfermidade vem para tratar nosso orgulho, a enfermidade vem para tratar a nossa carne, a nossa arrogância, e sabermos que nós não somos nada se não for a mão do Senhor sobre nossas vidas. Jeroboão precisava dessa lição no seu corpo. Às vezes Deus quer nos mostrar e nós estamos endurecendo, e aí quando Ele toca na nossa carne, nós entendemos que, como vimos na pandemia, não importa posição, dinheiro, família rica, não importa nada, todo mundo estava brigando pela mesma coisa, que era oxigênio. Queria o ar, quero respirar, preciso da máscara, preciso daquela bomba lá, aquela turbina lá. Nós todos ficamos equiparados naquela pandemia, irmãos, quando nós percebemos que não somos nada. Mas não, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu tenho não sei o quê, ainda estende a mão para afrontar o profeta de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Quando ele percebeu isso, o verso 6 diz que ele chegou para o profeta com aquela mão seca e dura e disse: implora a Deus por mim, ora por mim. Esse é o momento, irmãos, em que nós precisamos ter a humildade de voltar aonde nós erramos, para que o Senhor restaure a nossa sorte. Ora por mim, profeta, para que a minha mão se recolha, para que eu volte a ter movimento, eu volte a ter força, eu volte a ter vigor. Irmãos, quantas pessoas estão caídas na fé, pela sua boca, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, porque não teve coragem de dar passos atrás para pedir perdão e pedir: ore por mim, porque eu feri você, porque eu te magoei, porque eu fiz isso, aquilo outro. O perdão é restaurador, é libertador. Ele tira um peso das nossas costas, e às vezes queremos ficar ali carregando um fardo pesado, está se arrastando, mas não abre mão. Orgulho. E aqui esse homem de Deus, ele não usou o mesmo sentimento de Jeroboão. Não é isso que eu queria? Se lasca aí, meu irmão, vou orar não, agora vai lá ter com Deus, Deus está te tratando. Esse não é o coração de um homem, uma mulher de Deus. Aquele homem orou por Jeroboão e a sua mão voltou à normalidade. A cura veio. Irmãos, o coração de Deus não é igual ao coração do homem. Esse profeta aqui, ele tinha o coração igual de Deus, de compaixão, de misericórdia. Ele orou por aquele homem, implorou o favor de Deus sobre aquela vida, e Deus restituiu a sua mão. Apesar disso, entramos na terceira fase, a desobediência. A desobediência, nós vemos aqui que o rei ficou super agradecido. Puxa, que bênção, minha mão está de volta. Eu estou sentindo a minha mão, eu consigo pegar, eu consigo sentir. Ficou feliz? Ficou. E ele chama o profeta e leva o profeta: vamos lá para casa. Vamos lá em casa, eu vou te dar água para beber, eu vou te dar pão para comer, eu vou te recompensar pelo que aconteceu. Verso 7, ele disse: não, eu não posso ir com você. No verso 8 e 9 diz: ainda que me desse a metade da tua casa, eu não iria contigo, e nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho que fostes. Quando Deus te der uma missão, cumpre a missão exatamente como Ele te disse, não muda. Não muda, irmãos. Segue o que Ele te falou. Vamos lá para casa, vamos comer, vamos nos alegrar, está tudo certo agora. E Deus disse: não vá. Você vai lá, você vai falar essa profecia contra o altar. Era um profeta novo, tá? Faça como eu estou te dizendo e volte, não fale com ninguém, não pare em lugar nenhum, não beba na casa de ninguém, volte para casa. Foi o comando que Deus deu para o profeta novo. E ele segurou isso com o rei. Ele precisava manter a palavra de Deus, só que
como profetas, como líderes, irmãos, nós somos provados. Ele passou pelo primeiro teste de obediência a Deus em não seguir com o rei, mas ele tropeçou no segundo teste que Deus deu para ele de obediência. Quando ele estava voltando para casa, havia um profeta velho em Betel. Quando ele soube tudo o que aconteceu naquele lugar, ele ficou maravilhado. Eu quero encontrar esse homem, veja onde ele está. E ele procurou saber onde ele estava, albardou o jumento e foi encontrar com o profeta novo. O profeta velho foi atrás do profeta novo. E encontrou-o sentado debaixo de um carvalho e o chamou para estar com ele, irmãos. Vem comer pão comigo lá na minha casa. E o profeta novo deu a mesma resposta que ele deu para o rei. Não, eu não posso ir contigo. Eu não entrarei com você em lugar nenhum. Não comerei pão e nem vou beber água. Ele disse, não, mas eu também sou profeta igual você. Olha o laço. Eu também sou profeta como você, verso 18. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Na minha está. O profeta velho mentiu. Mas era profeta, mentiu. É o sacerdote, mentiu. Se mentiu, mentiu, irmão. Não importa o título que ele tem. Deus nunca dá um comando para depois ele desfazer o comando que ele deu. Que Deus incoerente é esse? Não tem nenhum texto que Deus me manda voltar de uma jornada que ele me manda ir. Se ele mandou ir, vai, ele não vai te parar no meio do caminho. Não, eu mudei de ideia, volta para casa. Que Deus é esse confuso? Esse não é o nosso Deus, irmãos. Porque nós precisamos ouvir o que Deus tem e discernir vozes. Querido, aprenda a discernir a voz do Senhor. Ele não te manda recuar, a ordem é vai, avança, não tema, seja corajoso, vai em frente. A vitória está na frente. Deus nunca mandou recuar. Nem nas guerras com Israel, ele sempre mandou ou esperar ou avançar. No entanto, aquele homem de Deus ignorou o comando de Deus para ouvir a orientação de um profeta velho. Diga misericórdia. Igreja, toma cuidado com isso. Não corra atrás da missionária A, B ou C ou D. Não corra para monte A, B ou C ou D. Você tem a profecia na tua mão. Essa palavra é poder, é poder, é poder. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar aqui. Ele não precisa ter eis que te digo não. A palavra é poder libertador, irmãos. Esse profeta novo deixou a palavra de Deus para ouvir a palavra do profeta velho. Ele disse, não, vamos voltar. Eu também sou homem de Deus. Eu ouço a voz do Senhor. Querido, se Deus colocou você no caminho, o caminho chama Jesus. Não recue desse caminho. Você está andando, você vai ter muitas vozes querendo tirar você desse caminho. Vai em frente, olhe para frente. Não, mas Deus mandou você vir para cá. Perdeu. Ele não te mandou. Ele não falou com você. Ele não disse para você deixar Jesus para ouvir um homem. Ele não disse para você deixar Jesus para seguir alguém. Não, irmãos. O caminho é Jesus, vai em frente. Ele não colocou nenhum intermediário entre você e Jesus. Ele colocou Jesus entre você e Deus. Ponto, nada mais. Diga aleluias. Irmãos, eu estremeço com isso, porque as pessoas estão querendo ser deuses na vida dos outros. Nem eu, nem pastor nenhum, nem líder nenhum, nem parente nenhum, ninguém pode estar entre você e Deus. Você e Deus, Jesus Cristo é o único que abriu a porta para os céus. Aí você é o que então? Eu vou te ajudar para você não ficar tropeçando nem no meio do caminho, mas quem está na tua frente é Ele. Quem vai falar com você é Ele. Meu papel é te ajudar a ter contato com Ele. Vai lá, é Ele.
É com Ele a tua experiência. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá você e Ele vão trocar as figurinhas que precisa. Ele vai dizer as coisas do coração dele para ti, e você do seu para Ele. É assim que funciona. Irmãos, nós somos saqueados, roubados e viciados a achar que o homem é melhor do que Deus, a ouvir a voz de um homem e não a voz de Deus. Não, querido, a voz de Deus é inconfundível. E nós não podemos dar ouvido nem a profeta velho, nem apóstolo velho, nem pessoa que seja lá quem for. Nunca deixe de ouvir Deus para me ouvir. Nunca. Ouça Deus acima de tudo. Se alguma palavra que eu falar, vai lá, confere, está aqui. Então foi Deus que falou comigo. Se não tiver aqui, deleta. Tem que ter, irmãos, esse costume dos bereanos. A Bíblia fala em Atos dos bereanos, que quando os apóstolos chegaram para pregar, tudo que eles falavam, eles iam lá conferir. Está escrito aqui, então é de Deus. Não está aqui, nada a ver. Já tirava. E nós precisamos ser essas pessoas. Aquele profeta velho que tirou o homem do caminho, a Bíblia diz que ele aceitou porque achou que era a voz de Deus e foi para a casa dele, sentou na mesa, começou a comer. Ele foi reprovado no teste da obediência, porque na hora que ele começou a comer, Deus tomou a boca do profeta velho que enganou o novo para dizer para ele da sua pena. Verso 21 e 22, clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde, olha que palavra dura, fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te disse, não comerás pão nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Verso 24, foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. Ele morreu. Sabe o que é isso, irmãos? Morte. Se o Senhor está dizendo, não vai lá, coma, você está comendo um pão que está te envenenando. Que mesa que você está sentando, que está te envenenando com pão e uma bebida que não é o pão vivo que desceu dos céus. Irmãos, nós estamos lutando para você viver, não para você morrer. Não dê ouvidos a vozes estranhas, porque você foi rebelde à minha voz e voltou, desistiu, recuou do caminho, foi comer outro pão, foi beber outra água que não é água viva, que não é o pão vivo que desceu do céu. Agora a morte te alcançou. Olha que triste, aquele profeta não entrou no túmulo dos seus pais, ele morreu. E quando o velho foi atrás dele, o profeta velho, encontrou lá o cadáver, o jumento e o leão que o matou. O leão não estraçalhou o seu corpo, não comeu o jumento, estava tudo quietinho lá, porque a sentença de morte era só para o profeta que não ouviu a voz de Deus. Ele pegou aquele profeta, aquele cadáver, levou para um túmulo que era dele, lá onde ele morava, em Betel. Ele não entrou no túmulo de seus pais pela desobediência. Diga misericórdia. O preço da desobediência, irmãos, é muito alto. Não permita que isso aconteça com você. Ele gera morte. Passar a vida aqui, frequentando igreja, não entendendo que nós estamos fazendo ou formando um legado para gerações futuras. Nós estamos preparando uma nova geração. Eu dizia para a equipe essa semana, às vezes nós achamos, não, Deus não vai cumprir as suas promessas, está demorando muito. Eu vi até uma pergunta de um jovem aí, por que parece que Deus não responde? Por que parece que você não vê? Porque o que Deus está fazendo precisa ser visto para aquele que pediu, aquele que crê e aquele que está vivendo as promessas de Deus. Às vezes, irmãos, nós pedimos até esquecemos o que pedimos de Deus. E Deus precisa nos lembrar. Nós não estamos querendo enxergar as coisas de Deus e é só aquilo que nos interessa. Igreja, presta atenção nisso. Nós não vamos estar aqui passando nessa vida por acaso. Nós estamos formando uma descendência forte e numerosa. Hoje eu e você estamos aqui
colhendo frutos de uma terra que nós não aramos, de uma semente que nós não jogamos, de um campo que nós não cuidamos, mas teve guerreiros no passado que fizeram isso. Qual era o nosso trabalho? O nosso trabalho era preparar os trabalhadores para essa colheita. E nós não fizemos o dever de casa. E o Senhor Jesus disse: olha aí, os campos estão brancos para a colheita, mas onde estão os trabalhadores? Nós estamos falhando em não formar trabalhadores para essa colheita, porque já temos que arrancá-la rapidamente, porque novas sementes precisam ser colocadas no campo, mais vidas precisam ser alcançadas, mais pessoas precisam ser libertas, e nós precisamos ter esse legado de levar para descendências futuras o que nós recebemos dos nossos antigos lá atrás. Eles trabalharam duro, sem ter a menor condição como nós temos hoje. E nós temos toda essa estrutura e ainda estamos dando mole por aqui. Outra coisa importante, irmãos. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Ele disse que ele seria pai de multidões. Um pai de multidões que não tinha sequer um filho. Ele foi ter filho velho, sim ou não? Como que eu vou ter um filho com 100 anos e vou ter uma multidão? Ele viu a sua multidão? Mas hoje nós somos a multidão de Abraão. Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa? Tem promessas, irmãos, que talvez eu não vá ver nem você, mas nossa descendência tem um legado e eles vão receber. Eles vão saber que eles são frutos do nosso trabalho. É um legado que nós estamos deixando para a descendência futura. Agora, ao invés disso, de fazer o dever de casa, nós ficamos presos numa palavra liberada que interrompe a nossa conquista. Diga misericórdia. Não deixe que ninguém aprisione seus sonhos. Ninguém aprisione sua conquista. Ninguém faça você não ouvir mais a voz de Deus. Fica ligado nos céus. Essa voz é estranha, não ouça. Essa voz está esquisita, não ouça. Ouça a voz do Senhor, porque podemos morrer pela desobediência de ouvir a voz errada. Ouvir a voz errada gera morte. Por isso que hoje o Senhor está nos chamando, irmãos, por uma restauração do chamado, para que a gente tenha um compromisso com as gerações futuras. Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar sementes para meus filhos e netos. Nós podemos até não ver o que vai acontecer, mas vamos saber, quando chegar na glória, esse aqui era teus frutos. Olha, isso aqui são frutos do teu investimento. Deus vai nos honrar sim com os galardões, com os frutos do nosso trabalho. Por isso, não fique debaixo de um discipulado viciado. Nós ficamos viciados num discipulado errado, irmãos. E nós estamos tentando corrigir a rota, não resista. Estamos corrigindo a rota errada que nós andamos por muito tempo. E agora nós somos ovelhas de Jesus de verdade. E temos que cuidar até que Ele venha da nossa história. Que palavra poderosa! Deus sempre fala ao nosso coração de forma tão amorosa e transformadora. Ele nos dá direção e renova nossas forças para vivermos em plenitude. E para que você não perca nada, vamos conferir agora a agenda da semana, que está repleta de oportunidades para crescermos juntos como igreja. Essa semana será cheia de momentos únicos para estarmos em comunhão e crescermos na presença de Deus. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada, um momento especial para começar o dia na presença de Deus. Terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto Ainda Este Ano, uma série de cultos que tem restaurado vidas e nos preparado para encerrar o ano de forma poderosa. Não perca! Quinta-feira, Célula nos Lares, um tempo de comunhão e aprendizados em pequenos grupos. E na sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a Rede de Empreendedores, um treinamento especial para os irmãos que desejam prosperar seguindo os princípios de Deus.
E no sábado, às 15 horas, é o momento da rede de crianças, um momento de aprendizado e diversão para os pequenos, tanto nas bases como na nova estação. E às 19 horas, nós teremos a comemoração do aniversário de 31 anos da nossa Igreja Renovada, com a presença especial dos apóstolos Luciano e Simone Moura. Uma celebração para toda a igreja e você já é o nosso convidado. E no domingo, às 10 e às 18 horas, nós teremos a continuação da comemoração dos 31 anos da Igreja Renovada, reunindo todos os irmãos na sede. 2 dias de muita alegria, celebração e gratidão. Programe-se e participe, porque Deus tem algo especial para cada um de nós nesses momentos. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Lá você encontra mensagens edificantes, conteúdos exclusivos e fica por dentro de todas as nossas programações. Compartilhe, interaja e leva a palavra de Deus ainda mais longe. Olá, família renovada! Você sabia que você pode assistir todas as nossas ministrações direto do seu telefone usando as redes sociais? Se você acessar renovada12.com.br, você verá toda a nossa agenda, as localizações das nossas bases na capital e nos municípios, e poderá achar a célula mais próxima de você e muito mais, inclusive nossas redes sociais. Pelo canal do YouTube, você encontra ministrações. Criatura, todo tempo, aproveitar a oportunidade. Como eu vou pregar se eu não vivo? Matérias do programa. Deus tem o melhor. Quadros exclusivos. E muito mais. Então se inscreve e ativa as notificações. Igreja Renovada, conectando você à Palavra de Deus em qualquer lugar. Chegamos ao fim de mais um programa Deus tem o melhor. Mas lembre-se, temos reprise na quarta-feira às 9 da manhã. Que a sua semana seja repleta de fé, esperança e conquista. Até o próximo encontro!